Olá, que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Dárcio. E eu, Nilza. E nós estamos aqui para mais um culto da família. O culto da Para um serviço família. familiar. Então chama aí teus parentes, teus amigos, teus vizinhos, chama todo mundo que você ama, para que conheça um pouco mais desse Deus que tem feito maravilhas no nosso meio. E hoje é um domingo diferente, né? Hoje tem um especial do mês, que é a Santa Ceia do Senhor, e você é o nosso convidado. Separa aí os teus elementos para poder participar com a gente da Santa Ceia, que vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Mês de dezembro começando, e nós sabemos que o Senhor tem muitas coisas para fazer na nossa vida, né? Deus, ele tem propósitos que muitas vezes a gente não imagina, e muitas vezes a gente pode até colocar algumas limitações. Não, sabe, porque eu não sei, porque eu não posso. Querido, em Deus não há limitação. Você e eu, aquilo que Deus coloca na nossa mão, a gente vai fazer e vamos para frente em nome de Jesus. Bom, dezembro começando, e a gente gostaria de falar com você sobre a nossa Rádio Vineyard, né? Onde a gente faz aqui, né, o envio de Jesus, de Marcos 16:15, e de pregar o evangelho a toda criatura. Nós estamos levando a palavra do Senhor cantada a todas as nações. E a gente quer te convidar a fazer sugestões de programação, fazer sugestões de músicas, de louvores que falam da palavra do Senhor, né? Quero te convidar a orar por esse ministério, né? Se você tem algum pedido de oração, tem aí o nosso WhatsApp, você pode escrever o teu pedido, e nós temos orado todos os dias por cada um desses pedidos, né? E essa semana chegou um pedido em inglês. E aí você vai falando assim: pastor, mas como chegou? Eu falei: pois é, não sei como chegou, mas alguém entrou na rádio e pegou o link lá do e-mail e mandou por e-mail pedindo oração, e a pessoa devia estar bastante desesperada. E nós oramos por ele, pela pessoa, e em nome de Jesus. O que a gente crê é que, através da internet, né, através da tecnologia que é do Senhor, nós podemos alcançar muita gente. Então, nós já temos aí a nossa rádio, estamos efetivamente desde maio com ela, né? Acertando ainda, tem algumas coisas que a gente precisa ir acertando, mas nós estamos aí, estamos trabalhando. E a gente te convida para estar orando por esse ministério, estar orando pela rádio e estar participando com a gente. Nós já temos louvores, né? Em português do Brasil, em português de Portugal, em inglês, em chinês, em espanhol, em alemão, em francês, em italiano, em hebraico, em japonês. Enfim, a palavra do Senhor, ela tem que ser divulgada, e ela está sendo propagada através de louvores. Então, que você esteja aí participando com a gente, orando por esse ministério, né? E orando e divulgando, né? O que é mais importante, escutar a rádio e divulgar, né? A gente tem alguns ouvintes fiéis aí que, quando dá algum probleminha, já: ô pastor, enroscou não sei o quê, ô pastor, está aqui. E a gente vai arrumando. Devagarinho nós vamos arrumando em nome de Jesus. Amém? Bom, nós estamos aqui no nosso culto da família. É o culto da família, o culto que nós entregamos para o Senhor. É um culto que não é para mim, não é para você, é um culto para o Senhor, né? Um culto de agradecimento, porque já foi mais uma semana, né? Nós passamos uma semana, estamos começando uma semana nova, e Deus tem bênçãos para dar para cada um de nós. Deus tem bênçãos para dar. Deus tem mais de 8.000 promessas aí para nós, então nós temos que viver elas, né? As promessas estão aí. E como a gente falou, não é? Nos estudos que nós fizemos, os 3 estudos que nós fizemos sobre atributo de Deus, né? Deus é fiel para cumprir cada uma delas, mas eu tenho que ser fiel para estar em cada uma delas, né? Eu tenho que estar lá, eu tenho que estar apto para viver cada uma dessas promessas em nome de Jesus. E nós temos aí a nossa comunidade virtual, né? O crer, que é conectar, relacionar, ensinar e restaurar. Isso tudo é para honra e glória do Senhor, né? Nós temos a comunidade em português e em espanhol.
em horários diferentes, mas a gente tem aí, são 2 ministérios que nós estamos, o Senhor colocou na nossa mão, né? E na próxima terça-feira a gente vai ter a nossa reunião de oração. Ou seja, toda primeira terça-feira de cada mês a gente tem uma reunião de oração. E aí você pode falar, pastor, mas eu queria orar todo dia. Querido, você pode orar todo dia, não tem problema, né? Mas enquanto a gente não tem uma estrutura para a gente ter uma reunião de oração toda semana ou até mesmo todos os dias, a gente está fazendo uma vez por mês. Então, a primeira terça-feira de cada mês. Toda quinta-feira a gente tem estudo bíblico, sempre trazendo uma palavra, muitas vezes sugestões de pessoas, com dúvidas de pessoas, que a gente traz a resposta conforme a palavra de Deus, né? Dentro da palavra de Deus. E domingo a gente tem o nosso culto da família. Então você pode ver que os horários que a gente tem aí são sempre os horários de Nova York e Brasília, né? Nova York porque a gente está aqui nos Estados Unidos e tem pessoas que ouvem, se conectam e precisam saber o horário, né? Então, vamos andando, né? Temos aí as nossas redes sociais também, né? No YouTube, no Facebook e no Instagram. Também tem em Twitter, no Twitter, mas ainda não está aí, mas o Twitter já está aí já há bastante tempo, mas a gente não usa muito ele. E a Rádio Viniarde, que está no www.radioviniarde.com. Os nossos serviços, por enquanto, estão somente por Zoom, e por Zoom sempre com o mesmo ID, com a mesma senha, né? A gente não sabe por quanto tempo ainda vai continuar, mas nós sabemos que Deus ele tem planos, e Deus ele quer que o ministério dele, que é dele, não é nosso, cresça. Então, que você possa estar se conectando, orando e divulgando, né? A Nilza falou difundindo, mas difundindo é espanhol, né? Ai. Difundindo é espanhol, mas é divulgando, dá no mesmo ainda. Divulgando para que a gente possa não crescer em número, mas crescer em qualidade de irmãos que estão com a gente. Hoje é um domingo especial, né? Um domingo onde a gente tem a Santa Ceia do Senhor. E a Santa Ceia do Senhor a gente faz em memória dele. Então, a gente uma forma de nós termos uma renovação da nossa aliança com Deus, né? A renovação da nossa aliança com Deus através de Jesus Cristo. Então, deixa aí preparado aí os teus elementos, né? Aquele que vai representar o corpo e aquele que vai representar o sangue de Jesus, para que a gente possa estar junto, né? Falando ou participando junto da Santa Ceia do Senhor. Bom, Deus é tremendo, né? E Ele sempre nos dá uma palavra poderosa. Mas na nossa caminhada cristã, a gente sempre tem algumas dúvidas, né? A gente tem sempre alguns senões, alguns porquês, e muitas vezes na nossa caminhada cristã, a gente duvida que Deus está com a gente. A gente duvida do milagre que Deus possa fazer em nossa vida. A gente duvida do poder de Deus de intervir naquela situação que a gente está passando hoje. Eu não sei que situação que você está passando hoje. A gente duvida do poder de Deus de intervir num sentimento que nós temos, de intervir em alguma coisa que a gente gostaria que acontecesse. A gente tem dúvida, não é? A gente tem dúvida, muitas vezes, que Deus está conosco. Então, Deus está sempre conosco, mas nem sempre nós estamos com Deus. Deus está sempre conosco, mas nem sempre a gente está com Ele. Essa é a diferença, né? Essa é a diferença. Deus pode estar com a gente, mas se a gente não está com Ele, não vai adiantar muito. A gente duvida que Deus está presente e agindo em cada situação da nossa vida. Cada situação que a gente tem, muitas vezes a gente acha que Deus não está aí. A gente duvida. Muitas vezes parece que Deus ele só observa o que está acontecendo com a gente,
mas ele não faz nada. Essa é a nossa impressão. Então, na caminhada cristã que a gente tem, muitas vezes isso ocorre comigo, com você. Ai, pastor, mas isso não é de Deus. Pois é, isso não é de Deus, querido, mas nós somos humanos e é bem capaz que isso passe com a gente, né? Então, é complicado, né? Eu fiz parte do ministério em que a gente tratava com pessoas que estavam afastados do caminho do Senhor. Não pessoas que não conheciam o Senhor, mas as pessoas que conheciam e se afastaram. E eu vou dizer para você que todos os casais e pessoas que eu tratei, ou que passaram por mim, né? Eu posso dizer com certeza que 90% delas, 90%, o problema não era de Deus, o problema não era com Deus, o problema era com ela própria. O problema era com a estrutura religiosa que ela servia, enfim. Mas a gente acha que muitas vezes Deus só olha e não faz nada, mas ele está agindo. Isso é o que na verdade, isso é o que os nossos inimigos querem que nós pensemos. Olha, muitas vezes alguém da tua própria família, teu marido, tua esposa, teu filho, alguém da tua própria família vai dizer assim: aí, onde está teu Deus? Olha aí o que você está passando. E isso, na verdade, é o que o inferno e os seus demônios desejam que aconteça. Para quê? Para que você e eu percamos a fé, para que você e eu desviamos não da igreja, mas do caminho do Senhor. Desviamos não da denominação, mas do contato que a gente tem, da intimidade que a gente tem com Deus. E, na verdade, a gente sabe que isso que acontece tanto com o inferno e seus demônios e com os parentes que falam, isso aí é uma grande mentira, porque Deus está presente, né? Deus está presente em todo instante na nossa vida. Ainda que você esteja passando num perrengue danado, Deus está presente. E ainda que você esteja cometendo um pecado, Deus também está presente. Deus está com você. E o Senhor traz uma palavra para nós hoje, mostrando para você e para mim que Ele está presente. Ele traz uma palavra para que a gente possa refletir no nosso cristianismo e refletir na nossa relação com Deus. Essa relação com Deus que você e eu deveríamos ter. E o Senhor traz uma palavra hoje bastante interessante, que começa com uma pergunta. Deus cuida de mim? Muitas vezes a gente acha que não. Muitas vezes nós achamos que o nosso dia ele é regido conforme o vai da valsa. Conforme a música toca, é o meu dia regido. Então eu vou assim, vou levando. E não é assim. Muitas vezes nós temos essa dúvida que Deus realmente ele cuida de mim. Que Deus realmente ele está comigo. Passamos por diversas situações onde cremos que estamos sozinhos. Mas o Senhor, na verdade, ele sempre está conosco. Ele sempre está conosco. Ainda que você não goste, ou ainda que você não creia, ou ainda que você não sinta. Ah, pastor, mas eu não sinto. Pois é, se você não sente, não é um problema de Deus, é um problema seu. Deus não tem nada a ver com isso. Certa vez eu ouvi um desabafo de uma mulher divorciada, que ficou a cargo com 3 filhos, para terminar de criar os 3 filhos, né? Mas ela estava sozinha e praticamente sem nenhuma pensão do ex-marido, sem nenhum recurso. E ela dizia: todo mundo pensa que eu sou forte, mas eu não sou forte, não. Eu estou cansada de bancar forte. E ela achava que ela estava sozinha, né? Eu tenho que ser pai e mãe. Você já deve ter ouvido alguém falar isso para você, né? E eu ouvi essa mulher falando, né?
Eu tenho que ser pai e mãe ao mesmo tempo. Tenho 3 filhos para criar. Além dos meus problemas, que já não são poucos, as pessoas ainda me procuram para eu poder ajudá-las. Que situação. E ela falava, né? Eu estou cansada. Eu não sou forte. Eu cuido de todo mundo, mas ninguém cuida de mim. Na verdade, ela terminou a fala dela dizendo assim, eu preciso de alguém que cuida de mim. E muitas vezes você e eu passamos por situações mais ou menos parecidas, onde a gente se mete aí numa camisa de 11 varas e a gente não sabe por onde sair, e aí começa a reclamar. E começa a falar. E certamente alguma vez você já se sentiu assim, onde você precisava de alguém que te ajudasse. Você precisava de um respiro, né? Cuidando de todo mundo, ou seja, você se sentia cuidando de todo mundo, mas sem ninguém para cuidar de você. Eu acredito que você já deva ter passado por isso, né? Eu posso te dizer que eu já passei por isso algumas vezes. E estou aqui vivo. Mas o Senhor não deixa a coisa andar assim. Abra sua Bíblia aí. No livro de Salmos, no capítulo 23. Capítulo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor. Aí você vai falar assim, pastor, faltou o resto do versículo. Ó, tem 3 pontinhos aí, ó. Ele vai continuar daqui a pouco. A gente vê aqui um salmo dentre muitos que Davi escreveu. Quem era Davi? Davi era um rei. Ele não era um Zé Ruela, ele não era um Zé Mané que nem eu e você. Davi era um rei, né? Ele escreveu esse salmo maravilhoso e ele começa o salmo como o quê? O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Davi começa assim. E sabe quando ele escreveu esse salmo? Depois de ter passado por várias situações, por várias dificuldades. Dificuldades com guerras, com lutas, com rebeliões, dificuldades com traições, dificuldades de graves problemas familiares, traição dentro da sua própria casa. E um outro monte de situações que ele tinha passado. Mas ele olha para trás e percebe que Deus sempre esteve com ele. Sempre esteve do lado dele, cuidando dele. E muitas vezes a gente precisa dar uma olhada para trás e ver como foram os anos até a nossa idade de hoje, né? Como é que foi? Como Deus cuidou de você, né? Ao dizer o Senhor é o meu pastor, na verdade, o que Davi está querendo dizer é Deus cuida de mim. E muitas vezes, apesar da gente pensar que Deus não está nem aí com a hora do Brasil, na verdade ele está. Ele está cuidando de você e de mim. Na verdade, ele está de olho em você e em mim. E a resposta a essa pergunta que você deve dar hoje para você mesmo. Quando você pergunta, Deus cuida de mim? Você tem que ter essa resposta que é você que vai ter. E você vai responder para você se Deus cuida de você ou não. Ou se você está largado no mundo aqui, pobrezinho, né? Está largado sem ninguém. E a gente vê aqui que Davi, na sua juventude, ele foi um pastor de ovelhas. Por isso, ele trata, ou ele retrata, o cuidado de Deus sobre a sua vida e a minha vida, traçado
traçando um paralelo, né, ou vários paralelos, entre Deus e um pastor de ovelhas. Entre Deus e um pastor de ovelhas. O que vemos também em Jesus, se você vai lá no Novo Testamento, nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver o quê? Jesus falando o quê? Que ele é o bom pastor. O bom pastor. E aí você me perguntaria, mas por que essa relação? Bom, primeiro porque Deus é maravilhoso. Você que estudou com a gente aí os atributos de Deus, você sabe que Deus é onipresente, onisciente, onipotente, que Deus é tremendo, que Deus é grande pra chuchu, que Deus é maravilhoso, né? E que ele faz as coisas todo certinha. Então, quando Davi escreveu, né, Jesus já ia usar isso lá na frente. E Jesus fala desse bom pastor. Mas Davi começa escrevendo e afirmando. E afirmando, ele não só escreve, ele afirma. Salmo 23, 1, a segunda parte. Nada me faltará. Além dele falar que Jesus ou que Deus era o pastor dele, ele afirma que nada ia faltar. Ou seja, primeira coisa, Deus supre as necessidades de seus filhos. Então, nesse Salmo 23, a gente começa a ver que Deus supre as necessidades dos seus filhos. Um bom pastor jamais deixará faltar água e alimento às suas ovelhas. Esse é um bom pastor. Se Jesus é o bom pastor, então ele não vai deixar faltar. Ele está sempre atento às necessidades das suas ovelhas, de água, de alimento, né? Cuidando delas. Mas ele fala aqui daqueles que são seus filhos. E você já deve ter ouvido muita gente falar, gente que não é de igreja, gente que não tem nada a ver com religião, gente que tampouco crê nesse Deus, ele fala assim, porque todos são filhos de Deus. Não. Todos nós somos criaturas de Deus, mas não somos filhos. E quem são os seus filhos? Quem são os filhos de Deus? Somente aqueles que aceitaram a Jesus como Senhor das suas vidas. Somente aqueles que têm o senhorio de Jesus dentro da sua vida. Aquele que recebeu o Espírito Santo, que é aquele que decidiu andar e caminhar com Jesus. Esses são seus filhos. E os outros? Bom, os outros são criaturas, não são filhos. Então, Deus, ele supre a todos aqueles que são seus filhos. E a gente vê aqui Jesus falando em Mateus capítulo 6, versículo 31 e 32. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Ou seja, Jesus já está dizendo aqui, fica calmo, take it easy, confia no teu Deus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E quando Jesus fala aqui dos gentios, os gentios são os idólatras, são os religiosos, são aqueles que não confiam, que não creem no poder de Deus. São aqueles que não vivem. E Jesus reafirma isso, né? Ele fala assim, olha, tranquilize seu coração. Fica tranquilo, fica calmo. Deus cuida de você. E hoje eu posso dizer para você que Deus cuida de você e cuida de mim também. Esse é o Deus que cuida dos seus filhos. Então, você que está ouvindo a gente e que ainda não tem a Jesus, você levanta a tua mão, aceita Jesus,
se você quiser ser filho. Se você não quiser ser filho, alguém pode dizer assim, mas também não acredito nisso. Pois é, querido, se você não acredita, não tem problema. Um bom inferno para você, mas a palavra de Deus é clara, e eu creio nessa palavra, né? E eu creio que tudo isso vai acontecer. Tudo que foi colocado na palavra de Deus até agora já tem acontecido. E vai continuar acontecendo até a volta de Jesus. E Davi ele continua, né? Salmo capítulo 23, versículos 2 e 3. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ou seja, Deus ele conduz os seus filhos. Ele conduz, ele dirige, né? E Davi ele faz aqui um paralelo do cuidado do pastor, né? Que leva as ovelhas para pastos verdejantes, que leva as ovelhas para um lugar de descanso, que leva as ovelhas para onde? Para águas tranquilas. Um bom pastor jamais deixa de conduzir as suas ovelhas. Se ele é pastor, ele não vai deixar de conduzir as suas ovelhas. Agora, o que pode acontecer é da ovelha não querer ser conduzida, né? Se a gente traçar esse paralelo aqui, a ovelha não quer ser conduzida, aí você não pode fazer nada, né? O bom pastor ele está sempre presente. E Jesus, como bom pastor na nossa vida, ele está sempre presente. Mas você não sabe o que eu estou passando. Não me diga, porque eu não vou resolver nada. Quem vai resolver é Deus. Então, você tem que falar com Ele. Para isso, nós temos que orar, né? E muitas vezes eu recebo algumas coisas no WhatsApp, aí, ou até mesmo por e-mail, de pessoas falando de oração. Olha, oração é você fazer o bem ao próximo. Oração é você ajudar. Não, oração é você falar com Deus, querido. Oração é para você falar com Deus. Não existe outra forma. Não queira mudar o aspecto da coisa. Então, são pessoas que estão se enganando ou querendo ser enganadas, né, daquilo que é o tratar com Deus. O bom pastor ele garante a segurança e o suprimento necessário das suas ovelhas. E a gente vê isso, né, Deus falando em Isaías, capítulo 58, versículo 11. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Aleluia! Esse é o nosso Deus. Esse é um versículo para você escrever e pôr na tua geladeira, pôr no espelho do teu banheiro, pôr na porta da tua casa, por onde você passa para você ler. Fala assim, eu tenho esse Deus aí, ó, esse Deus que vai continuamente cuidar de mim. Na verdade, nós precisamos ser honestos, né? E admitir que, às vezes, nos sentimos desorientados. E isso acontece porque nós somos seres humanos, né? Agora, isso a gente pode até usar como justificativa. Pastor, mas eu sou humano. A gente gosta de dar uma saída pela esquerda aí, né? Mas uma coisa eu tenho aprendido, ou eu aprendi nesse caminho com Deus, né? A direção de Deus na minha vida são como sinais de trânsito. Sabe o quê? Uma placa de cada vez. Deus vai mostrando uma placa de cada vez, mostrando o ponto certo do meu trajeto, para onde eu tenho que ir, para onde eu tenho que caminhar. Uma placa de cada vez. Portanto, queridos, a gente tem que caminhar com fé. Com fé que Deus está guiando, que Deus está mostrando, que Deus está dirigindo a nossa vida. A gente não pode se deter pelas dificuldades.
Ah, pastor, já não sabe. Querido, dificuldade todos nós temos. Não? Agora, você tem duas formas de atender ou de enfrentar essa dificuldade. A primeira forma é sentar e chorar, que é o que a maioria das pessoas fazem. Eu sempre choro e vou dizer que eu sou um coitadinho e todo mundo vai ficar com pena de mim, com dó de mim. Oh, coitadinho, como ele está. E a segunda forma é eu crer num Deus que me dá a vitória, que me dá a estratégia. Um Deus que pela fé vai me mostrar o caminho. E eu vou enfrentar. Não importa qual seja a dificuldade, né? Eu vou enfrentar. Isso, na verdade, é se nós cremos que Deus está no controle da nossa vida. Se eu realmente aceitei a Jesus e não aceitei a Genésio, se realmente eu tenho a Jesus e o Espírito Santo dentro de mim e ele tem o controle da minha vida, ó, Senhor, fala aí, o que o Senhor quer? Eu lembro que quando Deus me deu a segunda oportunidade de ser pastor, eu tinha 43 anos, e quando eu percebi a burrada que eu tinha feito, eu simplesmente disse ao Senhor, Senhor, aquilo que o Senhor colocar na minha mão, eu vou fazer. E não importa. Eu não importo o que é que está acontecendo. Eu não importo o que está passando por fora. Ah, o governo, a economia, a dificuldade. Eu não importo com isso. Deus mandou eu fazer? Eu vou fazer. Caiu no nosso colo aí a Rádio Vineyard. Então, querido, nós vamos fazer a rádio. Ah, mas ninguém está ajudando. Não importa quem ajude e quem não ajude. Não importa isso. O que importa é que Deus colocou na nossa mão. Então, aquilo que Deus coloca na tua mão vai para frente. Se nós temos a certeza de que Deus tem o controle da nossa vida, eu não vou ficar me preocupando, eu não vou ficar me envolvendo nas coisas desse mundo, ficar me envolvendo em conversinha. Não, querido, quer saber? Eu vou embora. Até que eu encontre a próxima placa, a próxima orientação. Eu vou andar, eu vou caminhar, e Deus vai me dando as placas, e Deus vai me dando a orientação. Então, na verdade, querido, não fica sofrendo por bobagem. Não fica sofrendo antecipadamente, não fica sofrendo. Ai, sabe o quê? Não quero saber nada. Tenha em mente uma coisa. Deus cuida de você. Deus cuida de você e de mim. Não importa o que esteja ocorrendo. Ai, mas a minha vida... Bom, querido, se a tua vida é sua, a minha vida é minha, e é o seguinte, vamos em frente. Se o Deus que nós cremos é o mesmo, aquilo que ele tem dado de resultado na minha vida, ele vai dar de resultado na sua. Pela nossa fé. E é isso que ele quer fazer. Mas Davi, ele continua. No Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Tu estás comigo. Ou seja, Deus protege os seus filhos. Se você e eu somos filhos de Deus, ele vai nos proteger. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ele não diz assim, ainda que eu pare no vale da sombra da morte. Ainda que eu morra no vale da sombra da morte. Ainda que eu passe mal no vale da sombra da morte. Não. Ele diz assim, ainda que eu ande. Se eu ande, eu estou o quê? Eu estou passando. Se eu ande, eu estou caminhando. Se eu ande, eu estou vivendo. Ou seja, o bom pastor jamais deixa de proteger as suas ovelhas. E Jesus, ele é o bom pastor. E ele quer nos proteger. Proteger lutando contra os lobos, ladrões e chacais, lutando contra aqueles que desejam fazer o mal. Ai, pastor, estão tramando contra mim. Querido, 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não vai ser atingido. Estão tramando contra mim, pastor. O que eu faço? Nada. Sabe o que você faz? Ora, entrega para o Senhor. Lutando contra o inferno
e os demônios que se levantam contra você. Se você e eu somos filhos de Deus. Se você e eu obedecemos a Deus. Se você e eu andamos nos caminhos do Senhor. Se você e eu temos a vida naquele processo de transformação. Se você e eu matamos o nosso velho homem a cada dia. Ele está aí para nos ajudar. Ainda que você possa pensar, não, isso aí é lavagem cerebral. Querido, eu penso o que você quiser. Muitas vezes eu começo a conversar com as pessoas e a pessoa fala assim, não, mas isso daí é muita filosofia. Eu falo, não, querido, não é filosofia. Isso aí é experiência de vida. Minha avó dizia que se você quer experiência, compra um velho, que o velho já passou por tudo. Então, se você quer experiência de vida nos pés do Senhor, busque um cristão verdadeiro e ande com ele. Então, o que eu posso dizer de Deus? Eu posso dizer o que ele fez na minha vida. Então, aquilo que ele fez na minha vida, você pode não saber, ninguém pode saber, mas eu sei. Então, eu creio nesse Deus. E esse Deus, ele garante que ele vai estar com você e comigo. Isaías capítulo 41, versículos de 11 a 14. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscá-los-ás, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor. O teu Redentor é o Santo de Israel. Aleluia! Deus protege os seus filhos. E ele está falando aqui o quê? Que vão ser confundidos e envergonhados aqueles que querem acabar com você. Eu não tenho que ficar preocupado com eles. Sabe o que é? Estão tramando contra mim. Deixa eu fazer o que quiser. E ele está dizendo aqui que ele vai cuidar de você. Ele, até no final do versículo, ele fala aqui, né? Não temas, ó vermezinho de Jacó. Vermezinho é você e eu. Diante da grandeza de Deus, nós somos uns vermezinhos. Povozinho de Israel. Né? É um povito assim pequenininho. Não temas. Não temas. Sabe por quê? Porque Deus cuida de você. Porque Deus cuida de mim. Eu não tenho que temer. Eu não tenho que ficar preocupado com nada. Se eu sou filho de Deus. Né? Se eu sou um dos seus filhos. E Davi continua aqui, no Salmo 23, versículo 5. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Ou seja, Deus, ele mantém com seus filhos uma relação de amizade. E essa relação de amizade é um negócio bastante estranho quando você lê aqui, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Isso quer dizer que, antigamente, preparar uma mesa na presença dos inimigos e ungir a cabeça com óleo eram partes de um antigo costume que anunciava que ali havia uma aliança, que ali havia uma forte amizade, que ali havia um forte relacionamento entre as pessoas. E Davi ele fala assim, olha, prepara-me uma mesa, unge minha cabeça com óleo. Sabe o que é isso? A amizade de Deus para com os seus filhos. Um bom pastor,
mantinha com suas ovelhas uma relação de confiança e de amizade. E o bom pastor é o Jesus na nossa vida. Por quê? Porque eu, como pastor, posso falhar na sua vida. Eu, como pastor, eu posso fazer coisa errada, porque eu sou humano. Mas o bom pastor, que é Jesus Cristo, ele vai cuidar de você. Ele vai cuidar de mim. Ele vai preparar uma mesa, ele vai ser seu amigo. A ovelha sabia que poderia contar sempre com o pastor. E, na verdade, Jesus reafirma isso lá em João, capítulo 15, versículo 15. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Deus mantém com os seus filhos uma relação de amizade. E o próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo, nos torna amigos. Nós somos amigos. Então, fica contente aí, pois além dele suprir as nossas necessidades, de nos proteger, ele também é nosso amigo. Deus quer manter conosco uma relação de amizade, uma relação não de servo e senhor, mas uma relação de amigos. E o próprio Jesus diz que existem amigos que são mais chegados do que irmãos. Irmãos de sangue, irmãos de igreja, irmãos do que seja. Deus, ele quer manter essa relação de amizade. E Davi, ele encerra o Salmo 23 com o versículo 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Ou seja, Deus age com bondade e misericórdia para com os seus filhos. E Davi reconhece essa bondade e essa misericórdia. E ele termina esse salmo dizendo assim, olha, habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Davi, ele sabia o que era bondade, o que era misericórdia. Ele sabia o que era o amor de Deus, o que era o perdão de Deus. E Jesus, ele deixa isso claro também para você e para mim, em Mateus, capítulo 5, versículo 19. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Ou seja, isso depende de você e de mim. Apesar de Deus agir na nossa vida com bondade e misericórdia, nós temos que decidir se nós queremos ser grandes ou pequenos no reino dos céus. E é simples, né? Ser grande é aquele que segue os seus mandamentos, aquele que obedece, aquele que entrega a sua vida nas mãos do Senhor. Davi, ele nos dá uma lição e tanto aqui. E a gente vê que Deus supre, a gente sabe que Deus conduz, a gente sabe que Deus protege, a gente sabe que Deus mantém e que Deus age com bondade. Mas muitas vezes, você e eu ainda perguntamos, Deus cuida de mim? E, na verdade, o Senhor hoje nos diz que eu te supro, eu te conduzo, eu te protejo, eu faço tudo na tua vida. Ele age com bondade. Na verdade, nós devemos confiar nesse Deus.
E hoje, né, e hoje ele faz isso através da Santa Ceia, onde celebramos o seu amor e a sua aliança conosco. Vamos nos preparar para a Santa Ceia. Você pega aí os seus elementos e nós vamos preparar para a Santa Ceia do Senhor. Fazer isso em memória de mim. O Senhor, Ele quer cuidar de você. Mas para que Ele cuide de você, você tem que ser filho. Para que Ele cuide de você, você tem que ser amigo dEle. Para que Ele cuide de você, você tem que confiar nele e andar nos seus caminhos. Preparação da Santa Ceia, 1 de Coríntios, capítulo 11, versículos de 28 e 29. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Ou seja, esses elementos que você tem aí na tua casa, que você separou para participar da Santa Ceia, você não precisa ser batizado para participar da Santa Ceia. Você não precisa estar filiado a nenhuma igreja para participar da Santa Ceia. Mas tem um pequeno senão. Quando Paulo fala aqui para a gente se preparar, né? Ele diz assim que aquele que come e bebe sem discernir o corpo, na verdade, esse elemento que você está aí, que representa o corpo, esse elemento que representa o sangue de Jesus, nesse momento não são mais esses elementos que você tem. Você está representado, ou esses elementos estão representando o corpo e o sangue de Jesus. Então, quem pode participar? Somente aqueles que tenham Jesus como Senhor da sua vida. Ah, pastor, mas eu vou tomar. Você quer tomar, o problema é seu. Porque se você toma sem discernir o corpo e o sangue, você está tomando juízo para sua cabeça. Assim é você que decide. Porque esses elementos, eles deixam de ser os elementos que você tem aí, eles passam a ser o corpo e o sangue de Jesus. Então, se você não tem a Jesus como Senhor da sua vida, toma. A minha sugestão é não tome. Por quê? Porque você vai arrumar para a tua cabeça. Se você já tem problema agora, imagina você criar um problema contra Deus. Então, a minha sugestão é não participe da ceia. Agora, se você tem o Senhor Jesus como o Senhor da tua vida, se você obedece ao Senhor, se você caminha nos caminhos do Senhor, ainda que de vez em quando você dá uma resvalada aí, não tem problema. Nós vamos pedir perdão para o Senhor e vamos participar. Porque nesse momento, nós estamos renovando a nossa aliança com Deus. E a gente começa essa renovação de aliança quando Jesus, ele dá graça pelo pão. Ele pega o pão e ele fala lá em Lucas 22, 19. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Então, esse elemento que você tem, que parece que é um pão, esse elemento que você tem, que representa o corpo de Jesus, ele pegou e abençoou. Então, fecha os teus olhos. Senhor, nós te louvamos por esse tempo que nós estamos aqui. Te louvamos, Senhor, por essa renovação da aliança. Senhor, nós consagramos este pão, este elemento a Ti como sendo o seu corpo. E pedimos, Senhor, que o Senhor nos faça apto, que o Senhor nos purifique e que o Senhor permita que nós possamos participar, sem que isso traga juízo sobre a nossa vida. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Ele pegou esse elemento e ele partiu. Ele partiu e comeu. Comamos o pão em nome de Jesus.
E da mesma forma, Jesus consagrou também o vinho. Em Mateus capítulo 26, versículos 27 a 29. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Ou seja, esse que você tem aí como segundo elemento, que é o sangue de Jesus, ele diz que ele não tomaria mais conosco, somente tomaria conosco quando? Na eternidade. Aleluia. Na glória. Vai ser uma... Na glória. Na glória. Vai ser uma festa, né? Mas ele tomou e deu graças. Então, fecha os seus olhos. Senhor, te agradecemos, Senhor, por esse cálice. Te agradecemos, Senhor, por esse elemento que é o sangue de Jesus. E nesse momento não é o que eu estou tomando, mas é o sangue de Jesus que é representado agora. E pedimos, Senhor, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos purifique, que o Senhor nos dê condições para participar dessa ceia, sem que isso seja um juízo para a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, faz a sua vontade na nossa vida. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Tomamos o cálice do Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus por mais esse culto, glória a Deus por mais uma santa ceia. E feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Te agradecemos, Senhor, por mais um mês que o Senhor nos dá. Um mês que é o último mês do ano e nós sabemos que o Senhor tem coisas grandiosas, Senhor, para fazer na nossa vida nesse mês e no próximo ano. Senhor, obrigado pela ceia, obrigado, Senhor, por essa aliança que o Senhor tem conosco e que nós podemos ter contigo. Senhor, dá agora, Senhor, uma semana abençoada a cada um que nos ouve, a cada um que nos escuta, que nos vê. Nos dá, Senhor, uma semana abençoada, uma semana cheia da tua graça, cheio da tua unção e cheio do teu poder. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Que esse mês de dezembro seja um mês abençoado, um mês de conquista, de vitórias, um mês de alegrias, um mês onde o Senhor vai estar agindo na nossa vida em nome de Jesus. Obrigado por você estar com a gente até aqui. Obrigado por você que tem orado, você que tem contribuído com o nosso ministério. Você tem sido o mantenedor de cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E te convidamos a estar conosco, não só na rádio, mas também nos nossos cultos, no nosso estudo bíblico, para que a gente aprenda e viva um pouco mais da palavra do Senhor. Que Deus te dê um mês maravilhoso, um mês de conquista, de vitória, e uma semana que está começando aí, cheio da força, da unção e do poder do Senhor. Fica na paz, Deus te abençoe. Tchau, tchau.